Alô, jovens! Alô, amigos! Coronavírus, o vírus, Covid-19, a doença, a prevenção está em nossas mãos. Lave as mãos várias vezes ao dia. Toda vez que você se lembrar, lave a mãozinha e de preferência com sabão amarelo. Pode ser com aquele sabonete líquido, cheiroso e caro, que tem lá no lavabo da sua casa. Mas o sabão amarelo, para esta finalidade, ele é muito mais eficiente. Vamos iniciar agora a segunda parte do capítulo 5 do nosso caderno, e o assunto é Introdução à Teoria dos Conjuntos. Vamos lá? O que é que nós vamos ver agora? Nós vamos ver agora o que é um subconjunto. O que são subconjuntos de um conjunto, subconjuntos de um conjunto dado. Subconjuntos de um conjunto dado. Vamos entender bem esse título. Veja só. Você jamais teria um subconjunto sem que inicialmente lhes fosse dado um conjunto. É a partir desse conjunto dado que você vai obter os subconjuntos dele, ou algum dos subconjuntos dele. Vamos entender bem essa ideia, voltando ao comecinho do vídeo anterior. Vamos colocar aqui alguns objetos. O número 3, a letra A, o conjunto chave 2, ponto e vírgula, B, chave. Tá certo ou não? O número 5, a letra C e a cor azul. E o país, Irã. Então, o que é que nós temos aqui? Lembram ou não? Nós temos aqui objetos, né? Alguns são números, outros são letras. Esse é uma cor, este é um país e este nem é letra, nem é número, nem é cor, nem é país. Este é um conjunto com cardinal 2, pois ele possui 2 elementos, e os elementos desse conjunto são o número 2 e a letra B. Então nós temos objetos de diferentes naturezas. Escolhamos 3 desses objetos. Luísa, escolha um objeto. Ah, professor, o que eu escolhi foi o número 5. Que bom, Luísa. Andréa, escolha outro objeto. Ah, professor, o objeto que eu escolhi foi a letra A. Que bom, Andréa. Pedrinho, escolha um objeto. Ah, professor, o objeto que eu escolhi foi número também. O número 3. Bom, então aí estão escolhidos esses 3 objetos. Quais? O número 3, a letra A e o número 5. Aqui está um grupo de objetos. Se nesse
os três objetos tiverem ordem, o primeiro é o 3, o segundo é o A, o terceiro é o 5, trata-se de uma sequência e cada um destes objetos é um termo da sequência. Primeiro termo, 3, segundo termo, A, terceiro termo, 5. Mas se esse grupo, ao invés de ser uma sequência, for um conjunto, cada objeto é um elemento e aí não existe ordem. Então esse grupo é um conjunto. Este é o nosso conjunto dado. Então veja, eu tenho aqui um grupo de objetos que nem é conjunto nem é sequência. Isso, a partir desse grupo, eu formo um outro grupo onde não existe ordem, é um conjunto e cada objeto é um elemento do conjunto. Se eu tenho um conjunto dado, se eu for agrupar a partir desse conjunto, formando novos conjuntos, onde os objetos agora disponíveis são os três elementos do conjunto dado, esse conjunto aqui vai ser um subconjunto do conjunto dado. Então agora não utilizaremos mais como disponíveis o grupo de objeto inicial. Nós vamos utilizar como disponíveis os elementos desse conjunto. Ô Paulo, escolha alguns elementos desse conjunto. Podem ser todos, pode ser nenhum, a sua escolha pode ser. Professor, eu não quero nenhum elemento desse conjunto. Tá? Pode ser alguns, apenas um, ou apenas dois, porém não todos. Então, ou você escolhe nenhum, ou você escolhe todos, ou você escolhe alguns, porém não todos. Professor Edaldo, eu vou escolher 2. A letra A e o número 5 só. Pois bem, se você formar agora um novo grupo com a letra A e o número 5, e nesse novo grupo não houver ordem, for outro conjunto, e se não há ordem, tanto faz chave A, ponto e vírgula, 5 chave, como chave A, ponto e vírgula, 5, ou chave 5, ponto e vírgula, A, este conjunto é um subconjunto do conjunto dado. E o fato dele ser um subconjunto do conjunto dado não faz com que ele deixe por si só de ser um conjunto, um grupo onde não há ordem. Então, o conjunto chave 5, ponto e vírgula, a chave, esse conjunto é um subconjunto do conjunto chave 3, ponto e vírgula, A, ponto e vírgula, 5. Se nós chamarmos o conjunto dado de A, conjunto A, e nós chamarmos esse outro conjunto, que é um subconjunto do conjunto dado, de B, então o conjunto A
é subconjunto do conjunto B. O conjunto A é subconjunto do conjunto B. Por sinal, se o conjunto A é subconjunto do conjunto B, a palavra subconjunto, textual e literalmente, tem um sinônimo. O sinônimo dele é parte. Ser conjunto é ser parte. Ser parte é ser subconjunto. Se não for parte, não é subconjunto. Se não for subconjunto, não é parte. Ok? Sensacional. Legal ou não? Agora veja, para você não ter o trabalho de escrever isso aqui, é subconjunto do, existe uma relação que é chamada de relação de inclusão, que é análoga à relação de pertinência, cujo símbolo da afirmação é esse e o da negação é esse, que servia para você dizer se algo é elemento de um certo conjunto ou se algo não é elemento de um certo conjunto. Na relação de inclusão, você tem a afirmação e a negação. A afirmação parece com um ser. E a negação é o mesmo ser, parece cortado. Então, esse é o símbolo da relação de inclusão afirmativa. Esse símbolo lê-se, é subconjunto do, é parte do, né? Você tem que ter precedendo ela um conjunto, sucedendo ela outro conjunto, e para o uso dela estar adequado, é preciso que o primeiro conjunto seja subconjunto do segundo. Agora, ela aceita o seu simétrico, né? Vertical em relação à reta vertical, ou seja, o seu espelho, tá certo? Agora, quando eu uso o espelho, eu estou dizendo que o segundo conjunto é subconjunto do primeiro, que o segundo conjunto é parte do primeiro, já que o primeiro conjunto não é subconjunto do segundo, porque é a negação, ou ainda o segundo conjunto no espelho, o segundo conjunto não é subconjunto, não é parte do primeiro. Então, por exemplo, se você tiver assim, A, afirmação B, A, afirmação espelhada, que é o simétrico axial dela, em relação à vertical, a uma reta vertical, né? Se você tiver A negação, B, A negação espelhada, B, o que é que você está querendo dizer com isso? Entendam muito bem. Primeiro, só faz sentido se A e B são conjuntos. Se A e B são conjuntos. Se A não for conjunto, ou se B não for conjunto, tudo que está escrito aqui é falso. Aqui eu estou dizendo que o conjunto A é subconjunto do conjunto B. Que o conjunto A é parte do conjunto B. Que os elementos de A foram agrupados e foram escolhidos dentre os elementos de B. A é subconjunto de B, A é parte de B.
B é subconjunto de A, B é parte de A. A não é subconjunto de B, B não é subconjunto de A. Agora tem uma coisa muito interessante, Gustavo. Se você tem aqui conjunto A, tem aqui conjunto B, se A é conjunto e B é conjunto, né? A e B são dois conjuntos. Se A é subconjunto de B, A, de novo, é subconjunto de B, A é parte de B. O que será B de A? B é o universo de A. Se o conjunto A é subconjunto do conjunto B, se o conjunto A é parte do conjunto B, o conjunto B é o universo do conjunto A. Tá certo? Não há uma reciprocidade. A é subconjunto de B, B é o universo de A. A é parte de B, B é o universo de A. E é evidente que aqui eu usaria a inclusão não espelhada, porque é do primeiro para o segundo, afirmativa. A é subconjunto de B, A é parte de B, B é o universo de A. Então voltemos para aqui. Esse conjunto B, ele é subconjunto de A. Este conjunto B, ele é subconjunto de A. Se vamos ler, fique lá, vamos ler da esquerda para a direita. B é subconjunto de A, B é parte de A. E da direita para a esquerda, A é o universo de B. Aqui, como está espelhado, é da direita para a esquerda, é do segundo para o primeiro. B é subconjunto do conjunto A. B é um conjunto que é uma parte do conjunto A. E o conjunto A é o universo do conjunto B. Ok? Então o que tem que ficar na abertura é o universo. Aqui o universo é A. O universo é A. E o que tem que ficar na curvatura é o subconjunto, é a parte. B é parte de A. B é subconjunto de A. B é parte de A. B é subconjunto de A. Sensacional. Agora uma coisa bem interessante. Olha aqui o conjunto A, que é o conjunto dado. O conjunto que você formou agrupando 3 dentre os 7 objetos disponíveis. Agrupou formando o conjunto, não existe ordem, tá claro? Então aqui estão os 3 elementos do conjunto B. Aqui não há primeiro, nem segundo, nem terceiro. Vamos recortar esse conjunto e trazer para aqui. Veja que coisa linda. O conjunto A, né? O conjunto A é o conjunto chave 3, ponto e vírgula A, ponto e vírgula 5, chave. O cardinal de A é 3. É evidente que qualquer conjunto que eu formar escolhendo
os elementos desse conjunto a ser formado, dentre os elementos de A, ele vai ser um subconjunto de A. Eu posso escolher nenhum, eu posso escolher todos, e eu posso escolher alguns dentre os todos, apenas um ou apenas dois. Então, há de se perceber que esse conjunto A possui, esse é o conjunto dado, ele possui mais de um subconjunto. Ô professor, tem como saber quantos subconjuntos tem um conjunto A? Quantas partes tem o conjunto A? Pois bem, a quantidade de partes, a quantidade de subconjuntos do conjunto A, a quantidade de partes do conjunto A é sempre 2 elevado ao cardinal de A. Como o cardinal de A é 3, a quantidade de partes do conjunto A é 2 elevado a 3. A quantidade de partes do conjunto A é 8. Então, um conjunto que tem cardinal 3, ele tem 2 elevado a 3 subconjuntos. 2 elevado a 3 partes. Ô professor, eu queria lançar um desafio. Diga, dava para o senhor mostrar essas 8 partes do conjunto A, os 8 subconjuntos do conjunto A, of course. Vamos ver. Para ser um subconjunto do conjunto A, tem que ser um outro conjunto que você forma agrupando elementos do conjunto A. Agora você agrupa tantos quantos vocês querem. Porque para formar esses conjuntos, que serão os subconjuntos de A, o que eu tenho como disponível são os elementos do conjunto A. São os objetos que eu tenho disponíveis. São os elementos do conjunto A. Se eu escolher nenhum, aí fica chave, chave. O conjunto vazio é um subconjunto do conjunto A. Se eu escolher apenas um, pode ser chave 3, chave, pode ser chave, letra A, chave, pode ser chave, número 5, chave. Se eu escolher apenas 2, pode ser chave 3, ponto e vírgula A, chave, que é a mesma coisa que chave A, ponto e vírgula 3, porque no conjunto não existe ordem. Continuando, estou escolhendo agora apenas 2, chave A, ponto e vírgula 5, estou escolhendo agora chave 3, ponto e vírgula 5. Se eu escolhi 3 e A, 3 e 5, A e 5, não tenho mais maneiras de escolher 2 elementos dentre os 3 elementos de A. Então só me resta agora a possibilidade de escolher todos. Chave 3, ponto e vírgula, letra A, ponto e vírgula, número 5, chave. Vamos contar. Bora! Então lá vai, meu amor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui estão as 8 partes do conjunto A. Aqui estão os 8
subconjuntos do conjunto A. O conjunto A é o universo de qualquer uma dessas 8 partes. Agora, ô professor, isso daqui está certo mesmo? E por que é assim? Bom, então você quer que eu justifique para você como é que foi feita essa contagem. E contagem é análise combinatória. E a gente vai usar, apesar, a análise combinatória é o próximo capítulo, mas eu já posso antecipar para vocês, e é fácil de entender, como é que se faz essa contagem. Ou seja, de onde é que isso daqui é proveniente. Veja só, quando você vai escolher dentre os elementos do conjunto A, os que serão elementos de uma parte de A, você olha para esses elementos de um por um e decide se vai escolher ou não. Caso escolha, ele seja escolhido, vamos dizer sim. E caso não seja, vamos dizer não. Então, como é que foi aqui, hein? Isso daqui não é uma parte do conjunto A, não é um subconjunto do conjunto A. Aqui você olhou para o 3 e disse não. Você não escolheu o 3, só escolheu o A e o sim. Aí aqui, sim, o A, sim, o sim. Então você vai passando de elemento por elemento do conjunto e decidindo se escolhe sim, ou se não escolhe não. Então, para o 3, ou você escolhia sim, ou você não escolhia. Então, aqui, para o 3, foi não, sim, não, não, sim, não, sim, sim. Né? Aqui foi. Para o 3, não, 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 não. E para o 3, aqui foi. Sim, 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 sim. Sensacional. Né? Aí agora você passa para o A. Se você disse sim para o 3, pode dizer sim ou não para o A. Onde foi que você disse sim para o A? Aqui, aqui, aqui e aqui. Né? E onde foi que você disse não para o A? Não, 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 não. Sensacional. Mas a mesma possibilidade você tem caso tenha dito não para o A, né? Aí você pode, para o 3, aí você pode dizer sim ou não para o A. Aqui foi o que fazer com o 3 e aqui foi o que fazer com o A. Né? E finalmente, quando você vai para o 5, aí você vai ter sim, não, sim, não, sim, não, sim, não. Aqui foi a tomada de decisão com relação ao 5. Aí veja com quantos caminhos você ficou. Sim, sim, sim. Olha lá. Sim, sim, sim. É esse aqui. Sim, sim, sim. Legal? Deixa eu editar aqui. Bora. Bora lá. E aqui? 3 e 5. Foi sim, não, sim. Sim, não, sim. E aqui? Foi não, sim, sim. Não, sim, sim. E aqui? 3 e A. Sim, sim, não. Sim, sim, não. E aqui? Escolheu só o sim. Não, não, sim.
Não, não, sim. E aqui que escolheu só o A? Não, sim, não. Não, sim, não. E aqui que escolheu só o 3? Sim, não, não. Sim, não, não. E aqui que não escolheu nenhum? Não, não, não. Não, não, não. Então veja que foi feita em 3 etapas. Para a primeira etapa você tem 2 possibilidades. Para a segunda etapa, 2 possibilidades. E para a terceira etapa, 3 possibilidades. Cada etapa com 2 possibilidades. Então a quantidade de partes de A, a quantidade de subconjunto do A é 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 a terceira, que é 2 elevado ao cardinal de A. Se nós tivéssemos 4 elementos no conjunto A, o cardinal de A fosse 4, aí seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 a 4. Se o conjunto A tivesse 5 elementos, aí seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes 2. Né? 2 multiplicado por 2, 5 vezes. Então ficaria 2 a quinta. Esse é o motivo. Legal, gente? Sensacional. Então essa é a ideia de subconjunto. Né? E veja aqui, como esse conjunto, vamos chamar ele de B, e esse conjunto é o A, B é subconjunto de A, B é parte de A, e A é o universo de B. B é subconjunto de A, B é parte de A, e A é o universo de B. A é o universo de B, e B é parte de A, porque todo elemento de B é elemento de A. Afinal de contas, todos os elementos de B, todos os elementos da parte, têm que ser elementos do universo. Por quê? Porque os elementos da parte, os elementos do subconjunto, foram escolhidos dentre os elementos do universo. Sensacional, não é? O universo é o conjunto dado e a parte é o conjunto obtido a partir do universo, escolhendo os elementos da parte, os elementos do subconjunto de A, dentre os elementos de A. Sensacional! Vamos em frente, queridos. Matemática é muito bacana, não é? Muito bacana mesmo. Agora vamos estudar as operações entre conjuntos. Ou seja, você tem aqui um conjunto A, né? Essa parte vermelha, um conjunto B, e operando com esses 2 conjuntos, aqui estão os possíveis resultados. E quais são essas operações? Quando você tem 2 conjuntos, conjunto A e o conjunto B, conjunto A e o conjunto B, e quer operar com eles 2, existem 3 e somente 3 operações que podem ser efetuadas. A operação reunião, a operação intersecção e a operação diferença. Ok?
existem apenas 3 operações entre conjuntos: reunião, intersecção e diferença. Aí uma vez um aluno chegou para mim e disse: professor, o senhor esqueceu uma operação. Qual, meu filho? A complementação. Olha, a complementação não é uma 4ª operação entre conjuntos, pois só existem essas 3. A complementação, ela é um caso particular da diferença. Toda complementação é uma diferença. É impossível efetuar uma complementação sem que se efetue uma diferença. Não é interessante? Agora, nem toda diferença é uma complementação, mas toda complementação é uma diferença. A complementação é um tipo especial. Eu fui apanhar a tampinha do lápis. A complementação é um tipo especial de diferença. Aí um outro aluno disse: não, professor, tem outra operação. Diga qual? Uma operação que é chamada de diferença simétrica. Essa é que é maldosa, meu filho. Ela é chamada de diferença e não é uma diferença. Ela, na realidade, é uma reunião, que é chamada de diferença simétrica. Toda diferença simétrica é uma reunião. É impossível efetuar a diferença simétrica, obter a diferença simétrica, sem ter efetuado uma reunião. Então, é aqui o cerne das operações matemáticas entre conjuntos. Então, vamos conhecer essas 3 operações detalhadamente, que é para você não ter a menor dificuldade. Vamos nessa? Olhe para cá, meu amor. Sensacional. Comecemos pela operação reunião. Como é mesmo? Operação reunião. Legal ou não? Se ela é uma operação entre conjuntos, nós temos que ter 2 conjuntos para operarmos com eles, para efetuarmos a operação entre eles 2. E essa operação é denominada de reunião. Se esses 2 conjuntos viessem representados todos 2 pelo método da diagramação, conjunto A, conjunto B, e você quer reunir esses 2 conjuntos, conjunto A e o conjunto B, e eles estão representados, tanto A como B, pelo método da diagramação. Veja que coisa linda. Diagramaticamente, ou seja, no diagrama, basta você fazer assim: desprezar a parte da curva que limita a interna a B, o pedaço da curva de A que fica dentro de B. Mas não diga isso. Despreza a parte da curva que limita A interna a B e despreza a parte da curva que limita B interna a. Feito isso, esse conjunto
que você está vendo agora, representa a tua diagramação, nem é o A, nem é o B. Esse conjunto é o conjunto A união B. Sensacional, né? Então você tem aqui os dois conjuntos A e B, efetuam uma operação matemática entre eles. Qual a operação? Reunião, e o resultado é esse conjunto A união B. Como os conjuntos A e B estão por diagramação, você desprezou a parte da curva que limita A interna B e a parte da curva que limita B interna A. Por sinal, essa operação reunião, ela é comutativa. A ordem dos conjuntos não vai alterar o resultado. Então, esse conjunto aqui, tanto é o conjunto A união B, como é o conjunto B união A, porque a reunião ela é comutativa. Ou seja, quando você está efetuando a reunião, você não precisa se preocupar com a ordem. Ô professor Edinaldo, e se esses dois conjuntos estivessem por extensão? Quando A igual a X, quando A igual a chave, número 1, número 3, número 4, fechou a chave. Quando B igual a chave, número 1, 4, número 7, número 8. Então aí estão dois conjuntos A e B por extensão, e você quer obter o conjunto A união B, que é igual ao B união A, porque a reunião é comutativa. A ordem dos conjuntos, se o primeiro é A, o segundo é B, o primeiro é B, o segundo é A, não altera o resultado. Então, o conjunto A união B, você obtém assim: chave, escreve todos os elementos de A, 1, 3, 4, e em seguida, todos os elementos de B, que seria 1, 4, 7, 8, né? Fechou a chave, e esse é o conjunto A união B. Mas veja que desse jeito, que não está errado, o 4 aparece duas vezes. E a repetição de um mesmo elemento não é o acréscimo de um novo elemento. Então vamos voltar. A união B, de novo, como a reunião é comutativa, tanto faz A união B como B união A. Então eu escolho qualquer um dos dois conjuntos para escrever todos os seus elementos. Comecemos por B. Quais são os elementos de B? 1, 4. Até porque elemento não tem ordem em conjunto, né? 7, 8. E em seguida, todos os elementos de A. Agora, com cuidado de não repetir. O 1 já tem, o 4 já tem. Então, para escrever todos os elementos de A, eu já tenho o 1 e o 4. O 1 e o 4, que são também elementos de B. Aí basta me escrever o 3. Esse é o conjunto A união B. Fácil, né? Então, por extensão, escreve todos os elementos de um conjunto, em seguida, todos os elementos do outro, com o cuidado de não repetir. Aqui no diagrama ficaria como? Como o 1 e o 4 são elementos tanto de A quanto de B, eles estariam aqui, ó, 1 e 4. Só que o A, além do 1 e do 4, tem o 3. E o 3 é elemento de A e não é elemento de B. E o B, além do 1 e do 4, tem o 7. E o 8, que são elementos de B e não são elementos de A. Aí ficaria como A união B. 3, 1, 4. Veja que perfeição. 7, 8. 3. Deixa eu ir botando os dois dedos. 3, ó. 1, 4, 7, 8. Sensacional. E lembrando que elemento não tem ordem, né? Quem tem ordem é termo.
E para ser termo tem que ser uma sequência, e sequência não é conjunto. E finalmente pelo método da compreensão. Para ser elemento de A união B, tem que ser um elemento genérico X com a seguinte propriedade específica: ser elemento de A, ser elemento de B, tá? Olha aqui, ser elemento de A, olha para aqui, ser elemento de B, porque qualquer elemento de A união B, ele é elemento de A, por exemplo, 1, 3, 4, 1, 3, 4, ele é também elemento de B, né? Por exemplo, 1, 4, 7 e 8, 1, 4, 7 e 8. Agora o conectivo aqui é U. Por que o conectivo é U? Porque, por exemplo, se o conectivo fosse I, quando eu fosse me referir ao 3, preste bem atenção ao 3 é elemento de A, verdadeiro. 3 é elemento de B, falso, aí ficaria verdadeiro. E falso, essa propriedade ficaria falsa. Lembre-se sempre, o OU é o conectivo da reunião. Maravilhoso. Passemos agora para a operação intersecção. Olha aqui, amores. Intersecção. Eu ficaria muito feliz se você fizesse o comparativo entre essas operações, viu? Bora comigo? Por exemplo, se você tem os dois conjuntos A, oxe, A, agora, e B, AB, e você quer intersectar é o ato de efetuar a intersecção. Como? Reunir é o ato de efetuar a reunião. Então, os dois conjuntos A e B, e você quer intersectar. Se fosse reunir, desprezava a parte da curva que limita A interna B e a parte da curva que limita B interna A. Mas como é intersectar, você despreza a parte da curva que limita A externa B. Era para eu ter apagado tudo. Eu deixei assim essa lembrancinha do que havia. E despreza a parte da curva que limita B externa A. Olha que maravilha. Na reunião você despreza as partes internas. Na intersecção você despreza as partes externas. Então, esse conjunto aqui é que é o conjunto A intersecção B, que é igual a B intersecção A, fazendo com que a intersecção também seja uma operação comutativa. O bom das operações comutativas é porque você não precisa estar preocupado com a ordem quando está efetuando a operação. Porque se houvesse ordem aqui, tinha que desprezar primeiro a parte da curva que limita A externa B, depois desprezar a parte da curva que limita B externa A. Olha, desprezar a parte da curva que limita A externa B e em seguida desprezar a parte da curva que limita B externa A é a mesma coisa que desprezar primeiro a parte da curva que limita B externa A e depois a parte da curva que limita A externa B. Como aqui o que despreza é parte externa, tanto faz primeiro a de A e depois a de B, como primeiro a de B e depois a de A. E como aqui é parte interna e parte interna, tanto faz primeiro desprezar a de B e depois a de A, ou primeiro a de A e depois a de B. E como é que ficaria conjunto A igual a chave 1, 3, 4,
Quando B igual a chave 1, 4, 7, 8, como é que eu iria obter a interseção B, que é igual a B, intersecção A, pelo método da extensão? Uma dica, não é obrigado. Comece pelo conjunto de menor cardinal. Como o cardinal de B é 4 e o cardinal de A é 3, comece pelo A. Aí basta você verificar dentre os elementos de A, dentre o 1, o 3 e o 4, quais os que, além de serem elementos de A, também são elementos de B. Então, 1, que é elemento de A, é elemento de B? Sim. O 3, que é elemento de A, é elemento de B? Não. O 4, que é elemento de A, é elemento de B? É, sim. Olha aqui. Então, a interseção B é formada pelos elementos de A, que também são elementos de B, ou pelos elementos de B, que também são elementos de A. Aliás, para ser elemento de A interseção B, tem que ser elemento de A e tem que ser elemento de B. Para ser elemento de A, união B, aqui, pode ser elemento de A e não ser elemento de B. Pode ser elemento de B e não ser elemento de A, e pode ser elemento de A e ser elemento de B. Então, para ser elemento de A união B, basta tornar o fato de ser elemento de um dos dois conjuntos verdadeiro. É por isso que o conectivo é ou. Agora, para ser elemento de A interseção B, como 1 e como o 4, tem que ser elemento dos dois conjuntos. Tem que tornar verdadeiro o fato de ser elemento dos dois conjuntos. Moral da história, o conectivo é I. Então, o conjunto A interseção B é o conjunto que tem o elemento genérico X, com qual propriedade? Ele tem que ser elemento de A, tem que ser elemento de B e tem que tornar as duas verdadeiras. Por isso que o conectivo é I. Da mesma maneira que o OU é um conectivo da reunião, o conectivo da reunião é OU, o conectivo da intersecção é I. Olha que beleza, Gustavo. Só são 3 operações. Já vimos 2, a reunião e a intersecção. Só nos falta uma, a diferença. Aí acabou. Operações com conjuntos. Não é legal? É! Então vamos lá. Vamos agora. Deixa-me terminar de apagar aqui, viu? Sensacional. No dia que eu não puder mais ensinar, eu vou trabalhar limpando vidraças. Lá no Dubai, em algum dos Emirados Árabes. É uma profissão que rende bastante dinheiro lá, viu? Aqueles edifícios, todos com uma fachada integralmente de vidro, tem que ser limpos permanentemente, né? Aí vamos lá, vamos agora para a operação diferença. Essa operação, a diferença, dentre as 3 operações, é a única que não é comutativa. Se ela não é comutativa, a ordem dos dois conjuntos altera o resultado. Não é assim, pode alterar não. Altera o resultado. É uma operação que requer mais cuidado do que a reunião e a intersecção.
Porque como a reunião e a intersecção são comutativas, a ordem dos conjuntos não altera o resultado. Então vejamos aqui, conjunto A, conjunto B. Se eu quisesse intersectar, desprezava a parte da curva que limita a interna, desculpa. Se eu quisesse reunir, desprezava a parte da curva que limita A interna B, a parte da curva que limita B interna A. Esse é o conjunto A união B. Se eu quisesse intersectar A e B, despreza a parte da curva que limita A externa B e despreza a parte da curva que limita B externa A. Mas eu nem estou querendo intersectar nem reunir. Na reunião, não sei se você notou, você despreza parte externa de um, parte externa do outro. Na intersecção. Na reunião, você despreza parte interna de um, parte interna do outro. Reunião. Então, quando eu desprezo parte externa, intersecção. Quando eu desprezo parte interna, reunião. Como é? Parte externa, na intersecção, a ordem não altera, parte externa. Quando é parte interna na reunião, a ordem também não vai alterar o resultado, que é parte interna. Agora, na diferença, aqui estão os conjuntos A e B, e ela não é comutativa. Uma coisa é obter A menos B. Outra coisa é obter B menos A. Porque na diferença, no diagrama, você tem que desprezar a parte interna de um e a externa do outro. Agora a dúvida é, a parte interna que eu desprezo é do primeiro conjunto ou do segundo? E a parte externa? É do segundo ou do primeiro? Então, é o seguinte, a parte interna é do primeiro e a parte externa é do segundo. Interna é do primeiro e externa é do segundo. Vamos ver, olha cá. Conjunto A, conjunto B. A, B. Se a diferença que você quer for A menos B, qual é o primeiro conjunto? A. Dele você despreza a parte interna. Então despreza a parte interna que limita A, externa B. A parte da curva que limita A, interna B. E qual é o segundo conjunto? Não é o B. Dele você vai desprezar a parte externa. Então, da curva que limita B, você despreza a parte externa. Vou deixar uma lembrancinha aqui do que era a parte da curva de B que eu desprezei. Então, aqui é o conjunto. Aqui é o conjunto A menos B. Despreza a parte da curva que limita A interna B, despreza a parte da curva que limita B externa A. E se a diferença for B menos A, conjunto A, conjunto B, conjunto A, conjunto B. Primeiro conjunto B, despreza a parte da curva que limita B, interna A. Segundo conjunto A, despreza a parte da curva que limita A, externa B. Aí, esse conjunto aqui é que é o conjunto B menos A. Outra coisa, essa é bem divertida. Olha para aqui. Se ao invés de 2 conjuntos fosse 2 números, 8 e 3, e eu colocasse esse símbolo aqui, isso é uma operação matemática.
Entre dois conjuntos, não. Entre dois números. Essa operação é subtração. Agora, se ao invés de dois números, 8 e 3, forem dois conjuntos, e eu boto esse mesmo símbolo aqui, isto não é uma subtração. Isto é uma diferença. Até porque, bora ver aqui, as operações entre conjuntos, as operações são união, interseção e diferença. Nenhuma delas é subtração. Ô professor Edinaldo, mas aqui não é menos, né? Aqui não é menos. Como é que eu vou saber se é subtração ou é diferença? Se for entre números, é subtração. Você subtrai, você retira 3 de 8. A é um número? Não. B é um número? Não. O que são A e B? Dois conjuntos? Então isso não é uma subtração, isso é uma diferença. Ou seja, você está pegando o que faz A ser diferente de B. Você não está subtraindo B de A. Você está procurando o que faz A diferente de B. É nesta parte onde ficam os elementos que faz A ser diferente de B. A diferente de B. E é nesta parte onde ficam os elementos que faz B ser diferente de A. Está com o braço cansado, Gustavo? Se quiser, a gente dá uma parada. Não, pode continuar. Não? E se for por extensão? Quando A igual a chave 1, 3, 4. Conjunto B igual a chave 1, 4, 7 e 8. Agora eu queria conversar uma coisinha com vocês. O número 1 é elemento de A e B. O sinal é elemento da interseção, né? E também da união. O número 4, ele é elemento de A e B. Então, não é por causa do 1 e do 4 que o A é diferente de B. Nem é por causa do 1 e do 4 que o B é diferente de A. O A é diferente de B por causa do 3, que é elemento de A e não é elemento de B. E o B é diferente de A por causa do 7 e do 8. Porque o 7 e o 8, ambos são elementos de B e não são elementos de A. Então são o 7 e o 8 que fazem B ser diferente de A. Porque pelo 1 e o 4, o A e o B seriam iguais. E é o 3 que faz A diferente de B. Posicione no diagrama para você ver. 1 e 4. Porque tanto 1 como 4 são elementos de A e B. Agora aqui ficou 3. Aqui o 7 e o 8. Então é esse 3 que faz A ser diferente de B. É o 7 e o 8 que fazem o B ser diferente de A. Olha aqui voltando. É o 3 que faz A ser diferente de B. Porque o 1, o 4, o 7 e o 8 jamais fariam A ser diferente de B. E são o 7 e o 8 que fazem o B ser diferente de A. Porque o 3, o 1 e o 4 não fazem B ser diferente de A. Então, fazer A ser diferente de B é ser elemento de A e não ser elemento de B. Fazer B ser diferente de A é ser elemento de B e não ser elemento de A. Veja que quando uma pessoa diz a outra, eu sou diferente de você, elas têm atributos em comum. Podem ser dois torcedores do esporte, mas
Um tem atributos que são atributos dele e não são atributos do outro. Eu sou diferente de você porque eu sou alto. Agora, por exemplo, se ambos torcem pelo esporte, não é por torcerem pelo esporte que eles são diferentes. E se este, né, é gordo e o outro é magrinho, o outro ser magro não faz o gordo ser diferente dele, né? Faz ele ser diferente do gordo. Entende ou não? Sensacional. Então aqui, bora lá? Quem é A menos B? Quem é que faz A ser diferente de B? Chave, 3 chaves. É por causa desse conjunto que o A é diferente do B. E quem é que faz B ser diferente de A? Ah, B ser diferente de A. Não é B, você não vai subtrair aí. Você vai diferenciar. E qual diferença? A que faz B ser diferente de A. O que faz B ser diferente de A é chave 7, 8, chave. Por compreensão, o que faz A ser diferente de B são os elementos genéricos que são elementos de A e não são elementos de B. É o que faz A ser diferente de B. E o que é que faz B ser diferente de A? São os elementos genéricos que, se você quer os que fazem B ser diferente de A, eles têm que ser elemento de B, eles têm que não ser elemento de A e tem que tornar as duas verdadeiras. Por isso que o conectivo é I. Mas, professor Edinaldo, o senhor tinha dito aqui que o ou é da união, que o I é da intersecção. E por que ela usou o I na diferença? Veja que o ou é da união quando você tem duas afirmações. O I é da intersecção quando você tem duas afirmações. E o I, que é o conectivo da intersecção e é o conectivo. E o I, que é o conectivo da intersecção, não é da união, porque o da reunião é ou, ele é usado na diferença. Mas para ele ser usado na diferença, é preciso que você afirme o primeiro e negue o segundo. Então tem que ser elemento de A e não ser elemento de B, negar o segundo. Aqui, ó. Ser elemento de B e não ser elemento de A. É o que faz B ser diferente de A. Sensacional! Já já a gente volta para a terceira parte com a resolução dos exercícios. Um beijo.